Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Viemos para mais uma live da Uma Só Trombeta e nós queremos focar nossa palavra de hoje nas últimas mensagens, né, da palavra profética, tanto as da sexta-feira com o irmão Esdras Mar e o de domingo com o irmão Pedro Dong. E a sequência é o seguinte: primeiro, nós somos trabalhadores de última hora, né? Faltando última hora para terminar a jornada, o Senhor ainda nos encontrou lá na praça, desocupados, e assim nós pudemos ser contratados pelo Senhor, né? Para trabalhar na sua vinha. Na verdade, trabalhar só uma hora, né? Em comparação aos 12 horas, nós só trabalhamos uma hora, é uma proporção de 1/12, né? Então é muito pouco. Então, irmãos, vamos trabalhar para o Senhor com afinco, porque é pouco tempo só que restou para nós. Vamos ser aqui esses bons trabalhadores e que o Senhor vai nos recompensar igual aquele que entrou na primeira hora, né? Isso é o galardão do reino que o Senhor está nos dando. Nós vamos ser esses herdeiros, né? Do reino, herdeiros da salvação completa de Deus, graças ao Senhor. E segundo a comparação conosco, é que não somos uma multidão, não é verdade? Não somos grande grupo cristão que reúne milhares e milhares, mas somos apenas o pequenino rebanho, né? O pequenino rebanho, lá em Lucas 12, mas o Senhor disse que agradou ao Deus Pai nos dar o reino, né? Então, por quê? Porque nós, né, somos um povo escolhido por causa da muita misericórdia de Deus. Estamos aqui firmes, né? Falando da palavra profética, da verdade, né? Que é Deus mesmo, Ele é a verdade absoluta, e nós cremos nessa palavra, a palavra da realidade, cujo conteúdo é a economia de Deus, né? Que é a fé objetiva entrando para nosso espírito se torna a fé subjetiva. E daí que e aí que produz outras coisas, labor de amor, né, e tal, e assim por diante. Então nós somos esse pequenino rebanho que o Pai agradou-se de nos dar o seu reino. Aí no mesmo capítulo de Lucas 12, temos alguns pontos para que esse pequenino rebanho não caia nisso, né? Vamos ver. Capítulo 12, versículo 15, primeiramente. Diz assim, né? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza, né? É amor ao dinheiro, amor ao dinheiro. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem, tá? Então, irmãos, nós estamos no pequenino rebanho, né? Deus se agradou de dar-nos o reino. Entretanto, da nossa parte, não devemos ficar ansiosos nem preocupados com o que comer, com o que vestir, né? E também não termos no nosso coração amor ao dinheiro, não como as pessoas do mundo que vivem atrás de dinheiro. Quanto mais dinheiro, né, mais querem ter mais dinheiro, né? E isso é um caminho contrário ao pequenino rebanho. Nós somos um povo especial para o Senhor, né? Então aqui disse, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Também, versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Devia ser contrário. Não entesourar tesouro para nós mesmos, né? Vamos entesourar nosso tesouro nos céus, onde traça não corrói e nem ladrão rouba.
E nós devemos ser ricos para com Deus. Isso que Deus quer de nós, né? Depois continua no versículo 29, ele diz assim: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Olha só, irmãos, quantas coisas tem aqui. Primeiro, nos falou que não devemos amar o dinheiro. Segundo, não andar preocupados, indagar aqui, ficar indagando, ficar perguntando ou ficar ansiosos, né? O que havemos de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Inquietações aqui pode incluir preocupações ou ansiedades, né? Então Deus quer nos livrar de todas as coisas. Queremos estar livre de tudo para servir só ao nosso Senhor. Não devemos ter olhos para ganhar dinheiro, não devemos ter olhos para as preocupações deste mundo, nem as ansiedades que este mundo provoca, né? Não fique preocupado com o que comer, o que beber. Em Mateus já falava isso, né? Que né, o passarinho, né, Deus cuida muito bem de passarinho, e nós, quem cuida de nós, né, muito mais nós que somos homens, né? Então Deus cuida de nós, todas essas coisas, né? Ele diz assim no 30, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, né? Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Mas não se preocupe, Deus cuida, porque Ele é nosso Pai. Aqui disse, né? Mas vosso Pai, Ele é nosso Pai, sabe que necessitais delas. Então, não vamos ficar gastando o nosso tempo em ansiedades, preocupações, com o que comer, com o que vestir, o que beber, ganhar dinheiro e tal. Não se preocupe, né? O Senhor vai prover tudo isso para nós. O que Ele quer mesmo está no versículo 31. Buscai antes de tudo. Buscai antes de tudo, né? Em Mateus 6,33 fala assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui é muito semelhante. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, as coisas serão nos acrescentadas. Se a gente buscar com foco no reino de Deus e a sua justiça, todo o resto vai ser acrescentado para nós. Não precisamos correr atrás. Ó Senhor Jesus, Deus quer nos livrar de toda preocupação, de toda inquietação, de toda ansiedade, para nos focar no seu reino e buscá-lo, né? Nosso estado é estado de vigilância, nosso estado é estar buscando, não é? Se ele vier, encontrar-nos fazendo assim. E versículo 32 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Graças ao Senhor. Então, essa é a palavra sobre o pequenino rebanho. Depois também nos compara com a igreja em Filadélfia. Isso está em Apocalipse. Apocalipse 3, né? Capítulo 3. Aqui está capítulo 3. É um capítulo que fala da igreja em Filadélfia, né? Aqui diz assim, né? Vamos para o versículo 8 direto, né? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, irmãos, aqui na igreja em Filadélfia, nós temos uma porta aberta. Para a igreja de Filadélfia, o Senhor deu uma porta aberta, graças ao Senhor, não é? E a qual ninguém pode fechar. Entretanto, irmãos, nós temos pouca força, nós não temos muito recurso financeiros, né? Não temos assim poderio político, não temos nada.
somos um grupo de pessoas que depende totalmente de Deus. Totalmente. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos que Deus dê um passo na nossa vida e não queremos nós dar um passo na frente de Deus. Então, isso é, porque pouca força, é depender totalmente do Senhor. Entretanto, guardasse a minha palavra. Graças ao Senhor, ultimamente, o Senhor tem nos falado muito da palavra profética. E precisamos guardar, irmãos, essas palavras proféticas, tá? A palavra profética, guardando essa palavra profética, porque essa palavra é sua palavra. Porque o Senhor disse, guardasse a minha palavra. Essa palavra é cheia de vida, né? Cheia de saúde, é palavra saudável, palavra cheia de vida, que traz saúde espiritual para nós, graças ao Senhor. Então nós devemos guardar essa palavra. E depois, não negasse o meu nome. O nome do Senhor é tão importante, é essencial para a nossa vida, é vital para a nossa vida. Toda hora devemos estar invocando o seu nome, queremos estar conectados a Deus, toda hora. Se desconectarmos por um instante, devemos logo invocar o nome do Senhor, para voltarmos a conectar novamente a nosso Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, obrigado pelo seu nome. Amém? Então é isso aí que... E depois, mais adiante, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da pregação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui, como nós guardamos essa palavra profética, é uma palavra cheia de vida, não é? Cheia de saúde espiritual, então tem uma consequência, né? Porque essa palavra é a perseverança do Senhor. Quando essa palavra vem, nos traz sofrimentos e tribulações, devemos perseverar. Essa palavra da perseverança. E o Senhor também disse, se você guarda a minha palavra da perseverança, eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Provavelmente o Senhor está falando da hora da grande tribulação, que certamente virá sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam em toda a terra, sobre a terra. Nisso queremos conversar um pouquinho com os irmãos, é que possamos buscar e sermos vencedores, né? Tem duas classes de vencedores, um é o filho varão. Dizem, irmãos de frente interpretam que o filho varão em Apocalipse 12 compõe os vencedores que já dormiram no Senhor, os vencedores, né? Mas também não só eles, mas os 144 mil que são vivos, as primícias, serão também arrebatados junto ao trono de Deus. Nós queremos fazer parte justamente, né, deles, né, desses vencedores, tal, né? E no versículo 11 diz assim, venham sem demora. Olha, quando o Senhor fala sobre isso, o Senhor já fala, venham sem demora. Isso é uma indicação de que a volta do Senhor está bastante próxima, está às portas. Assim que ele bater as portas, devemos abrir, escancarar a porta para ele entrar imediatamente. Não vamos demorar, não. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós já temos uma coroa. A igreja de Filadélfia tem uma coroa, mas devemos labutar, trabalhar duro para conservar essa coroa, para que ninguém tome a nossa coroa. Se o Senhor disse essa palavra, se nós enfraquecermos, ou se nós negligenciarmos, não é isso? Alguém pode tomar a nossa coroa. Nós vamos perder a coroa. Então não queremos que isso nunca aconteça conosco, né? Aí, irmãos, falando de vencedores, é importante o que a gente vem falando
o que os irmãos têm falado sobre a aurora, né? O fenômeno da aurora, né? Né? Do milagre de aurora. Isso está em Salmo 110, né? A aurora vem antes do sol nascer, né? Vem antes do sol. E Cristo é nosso sol. E a aurora é o que gera, né, um exército de jovens santos. Então, a aurora, do ventre de aurora, vai sair muitas gotas, milhares de gotas de orvalho. E essas gotas de orvalho é um exército de jovens santos, graças ao Senhor. E mais profundo, mais adiante, o irmão Pedro tem nos mostrado que há 3 espécies, 3 maneiras de você ver a aurora. Tem a aurora astronômica, que só os astrônomos vê com aqueles equipamentos sofisticados que com os telescópios conseguem enxergar que a aurora, na verdade, começa aos 18 graus, né, do centro geométrico do Sol. Então, quando chega a 18 graus, aí para os astrônomos, ali é que começa a aurora, né? Mas isso daí para as pessoas comuns, eles não enxergam nada, não percebem. E depois, o segundo aspecto da aurora é a aurora náutica, que chega, consegue enxergar 12 graus para quem navega de navios, né? Então, ali eles precisam ver onde começa a aurora, para eles terem uma direção, né? Uma referência. Então, é muito importante para eles. Então, essa aurora náutica. E depois de 6 graus, a aurora civil. Então, aí já todo mundo já vê aí, já viu, né? Mas, irmãos, o incentivo, o estímulo é que a gente faça parte dessa, pelo menos da aurora náutica. Enquanto o povo em geral, né, vão enxergar, cristãos em geral vão enxergar a aurora civil a 6 graus, nós já podemos antecipar, não é, para 12 graus, para a aurora náutica. Então, irmãos, aí, por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz que para nós vigiarmos e ser sóbrios. Precisamos vigiar e ser sóbrios. E ainda nos alerta que não, para não dormirmos, né? Não dormirmos, estarmos acordados, porque quem dorme são as pessoas do mundo. Eles dormem, né? À noite, quando chega a noite, todos ficam cansados e dormem. Mas nós que esperamos a aurora, não podemos dormitar, não. Precisamos estar firmes, ser sóbrios, né? E vigilantes. E não somos da noite, nós somos do dia, né? Então a noite, aquela noite escura, representa esse mundo que estamos vivendo, cada vez mais escuro, né? E quanto mais escuro, melhor, porque amanhã está chegando cada vez mais perto. Maior escuridade mostra que a proximidade da aurora. Então, tem que acontecer, tem que ter a noite muito escura, escuridão total, mas sabendo que depois da escuridão logo aparece a aurora. Então, que façamos parte dessa aurora náutica, que possamos perceber essa volta secreta do Senhor e sermos arrebatados com Ele, né, com o vencedor, lá para o seu trono de Deus, maravilhoso, né? Então, também nos alerta para que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, né? É um versículo que é sempre falado. Aqui ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética
e fazeis bem em atendê-la. Olha, irmãos, nós temos confirmada a palavra profética. Toda palavra profética é confirmada. Nós vimos aqui né, no nosso ministério, né, tal, coisas acontecendo depois que o irmão Dong se foi para o Senhor, já há 4 anos, né, nós vimos as coisas se confirmando com as palavras proféticas, né? É incrível, comportagem dinâmica, o Expo Livro, CEAP, Editora Árvore da Vida, né? Coisas que avança jovem, as Irmãs Conectadas, né? Grupo de cuidado, de apacentamento, começando com as irmãs. Isso é tremendo, irmãos. Isso é confirmação da palavra profética. Então nós devemos crer nessa palavra profética. E depois diz assim, fazeis bem em atendê-la. Fazemos muito bem se atendemos a palavra profética, tá? E fazeis, e como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E olha só, essa palavra profética é uma candeia que brilha. Imagina, você está num breu, está numa treva imensa e você não enxerga nada, mas de repente aparece uma candeia, né, que brilha na noite, em lugar tenebroso, dando a você uma referência. Vem por aqui, olha, vem por aqui, ou vá para lá. Então, essa candeia que brilha é a palavra profética, né? Nos dá direção, nos dá a prática, ou mover para onde devemos ir, né? Como a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia. Estamos, na verdade, esperando a aurora. E nós sabemos que depois do lugar de trevas, da noite bem densa, é porque logo depois vem a aurora, né? O dia vai clarear. E assim, irmãos, a estrela da manhã nasça em vosso coração. Aqui, essa estrela da alva, né? Perdão. Estrela da alva não é algo objetivo a nós, não é algo fora de nós. Mas essa estrela da alva vai nascer no nosso coração, no nosso interior, vai nascer estrela estrela da alva. Puxa, fiquei muito contente a ler essa parte do versículo. Se nós permanecermos assim, seguindo a candeia que brilha, que é a palavra profética, um dia a estrela da alva vai nascer no nosso coração. Muito, muito bom mesmo, né? Por isso que não devemos apagar o nosso espírito, tá? Não devemos apagar o nosso espírito. E na sexta-feira, Moisés mostrou para nós um versículo muito importante. Eu acho que é isso que nós devemos preservar e chamar a atenção uns dos outros, para que não apaguemos o nosso espírito. Isso está em 2 Timóteo 1,6, que fala assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Esse reavivar, na verdade, é abanar até o fogo essa chama do dom de Deus, né? Porque esse dom de Deus, na verdade, ele já estava com fogo, já tinha chama. Quando entrou em nós, já tinha chama. O problema é que essa chama, por diversas coisas, tal, pode apagar nossa chama. Por isso que no começo dessa fala, eu falei para a gente ler alguns versículos, né? Lucas 12, para a gente estar livre de inquietações, livre de ansiedades,
livre de o que comer, não fica com essas indagações, muito menos querer só ganhar dinheiro, porque todas estas coisas acabam apagando a nossa chama, apagando nossa chama. Então nós temos que manter a chama sempre acesa, né? Aqui diz, reavives o dom, reavives a chama, o fogo que está dentro de você. Isso está no nosso espírito. E também na sexta-feira, o Moisés mostrou para nós, que eu não vou ir para lá, mas só vou citar, que a sarça, quando Moisés viu aquela figura, ele foi para o deserto, né, e de repente, né, um anjo disse para ele, você está numa terra santa, tire as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Mas Moisés se aproximou dali porque ele tinha visto, né, um fato. O que é? É a sarça que ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. Você sabe que sarça é muito seco, então é facilmente de ser consumido com fogo. Inclusive, quando a gente vai prender o fogo, fazer fogo no meio da terra, assim, a gente procura primeiramente a sarça, porque é mais fácil de pegar o fogo. Então, aí depois que acende o fogo na sarça, colocamos outras madeiras mais finas e finalmente madeiras toras grandes, né, para conservar o fogo. Então, para mostrar que sarça ele é consumido rápido pelo fogo. Ele é como palha, como feno, né? Entretanto, aqui Moisés viu uma visão extraordinária, que é a sarça queimando, mas a sarça não se consumia, ele não acabava. E continuava. Isso é uma visão bastante né, estranha, né, para o homem, né? Aí, irmãos, na verdade, o que representa a sarça? Sarça vem da família de espinheiros, né? E espinheiros, em Gênesis 3, 17 e 18, faz parte da maldição depois que Adão e Eva caíram, comeram do fruto que era do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer, desobedeceram a palavra de Deus e comeram. Então Deus então amaldiçoou a terra. Aquela terra já não vai produzir nada. Então, e só vai produzir o que? Cardos e abrolhos. Cardos são espinhos, né? E abrolhos são ervas daninhas. É o que a terra daria naquela época, né? Então, irmãos, estávamos sob maldição. E a sarça representa a nossa pessoa, né? Que não tem o Senhor, então estávamos sob maldição, né? Quando o Senhor amaldiçoou a terra. Mas, entretanto, irmãos, essa grande notícia, que o Senhor veio e realizou redenção por nós, morreu por nós, a sua morte foi uma morte substitutiva, uma morte vicária, né? Que nos deu uma nova esperança. Graças ao Senhor, Ele tirou essa maldição de nós. Ele carregou essa maldição, mas deu para nós a bênção. Então, ele tomou o cálice da maldição, cálice amargo da maldição, mas para nós, Ele deixou para nós cálice da bênção, né? Vamos ver então Gálatas 3. Gálatas 3, 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha, quem nos condenava era a lei. Então, Cristo nos salvou da maldição, graças ao Senhor, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo, né, ele mesmo, né, ele próprio fazendo-se maldição em nosso lugar, né,
Maldito a todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Para nos dar a bênção. E logo em seguida, versículo 14, disse: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Puxa vida, em vez de maldição, agora é bênção. Ele tirou a maldição com a sua morte e com sua ressurreição trouxe a bênção para nós. E essa bênção de Abraão chegasse aos gentios. Nós somos gentios, né? Chegasse até nós em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pela fé. Então hoje nós temos esse Espírito prometido, que é o Espírito da bênção. Por isso que nós precisamos manter sempre a chama acesa desse Espírito, né? Senhor Jesus, também há uma palavra, há um versículo em Hebreus, claro que não tenho intenção nenhuma de falar toda a mensagem do Êxodo, vocês podem ouvir novamente, se quiserem, né? Mas o que chamou-me a atenção, estou aqui outra vez lembrando os irmãos sobre alguns fatos, né? Versículo 29, Hebreus 12, diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se nós, antes de nós convertermos ao Senhor, éramos um povo maldito. Então, se é povo maldito e Deus é fogo consumidor, não dá para conciliar o espinheiro com fogo, né? Não é verdade? Esse fogo é consumidor, nosso Deus é fogo consumidor. Mas graças ao Senhor, pela obra de redenção do Senhor Jesus, fomos aproximados, né? Deus que é fogo, mas ele precisa de um recipiente para ele poder arder em fogo, né? E esse recipiente somos nós, os homens, né? Então, graças ao Senhor. Tem um versículo em 2 Coríntios 4:7, diz assim que nós temos um tesouro em vasos de barro. Vasos de barro somos nós, humanos. Mas dentro de nós há um tesouro. Então nós carregamos esse tesouro. Assim como a sarça carrega o fogo, mas não é consumido, né? Ah, Senhor Jesus. E hoje, coletivamente, somos a igreja. A igreja, no Novo Testamento, é essa sarça coletiva que sustenta esse fogo de Deus, né? Por isso que 1 Timóteo 3,15 fala que a igreja é coluna e base da verdade. Então, essa verdade é como fogo, né? Fogo da santidade de Deus, da glória de Deus. E quem sustenta isso é a igreja, formado por humanos que eram sarças malditas, agora se tornaram sarças benditas, graças ao Senhor, né? Então, e por isso não é à toa que Efésios 5,18 disse que não vos embriagueis com vinho, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Também outra forma de falar de estar queimando no Espírito. E, finalmente, o irmão Pedro tem nos alertado, e no domingo passado falou sobre 7 espíritos. Estamos falando da chama do Espírito. Não podemos apagar essa chama do Espírito. Agora a palavra vem falar dos 7 espíritos, né? Então está em Apocalipse 1:4-6. Esses 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus são os 7 espíritos de Deus. Esses número 7, sempre falamos que é o número 7 vezes intensificado. Então, essa luz, uma unidade da luz, multiplicado por 7. Então, e a sua intensidade luminosa foi multiplicado por 7 vezes intensificado. Entretanto, no Novo Testamento, o número 7, na economia de Deus, na economia operacional de Deus, é um número completo, é um número como um todo.
o número conjunto, assim, como todo, né? O número inteiro, digo assim, né? Como um todo, um número inteiro. Se existe uma palavra para falar, é a completação, né? Ou a completude, né? Esse é o número 7 na economia de Deus. Em outras palavras, sete espírito é a força total do espírito. É a força total do espírito, que pode ser mais do que 7 vezes intensificada, amém? Então, isso é um poder tremendo, né? É a todo vapor, ele está na sua intensidade máxima, a toda força total. E esse espírito que hoje a igreja precisa para vencer a corrente do mundo, porque essa correnteza do mundo vai cada vez aumentar, acelerar, vai piorar, vai vir a apostasia, muitos se apostatarão da fé, amor de quase todos se esfriará. Isso precisamos guardar a igreja dessa onda de correnteza que vai levar à destruição de todas as coisas. Podemos ser aqueles peixes, né, que na hora da desova elas nadam contra a correnteza, não é? Inclusive tem um fenômeno chamado piracema, são os peixes justamente andando contra a correnteza e subindo rio acima para desovar, não é? Então, nós sejamos esses peixes que têm vida suficiente, e nós temos vida para isso, nós temos a vida de Deus, uma vida indestrutível, uma vida imortal, uma vida incorruptível, né? Então, uma vida eterna, e com essa vida, com esse poder de Deus, com o Espírito a todo vapor, vamos vencer correntezas do mundo e vamos chegar lá em cima e finalmente sermos arrebatados, né? Eu queria encorajar os irmãos com essa palavra, né? Então, hoje encerramos para mais uma edição da Uma Voz, uma só trombeta. Muito obrigado. Amém, meus irmãos.